Ok, Fellows, Estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. Esse equipamento não mede válvulas EL34, porque ele foi feito antes dessas válvulas. Muito bem, uma forma de utilizar ele para medir essas válvulas é encontrar uma válvula que funcione como um diapasão, como um standard, como um padrão para a gente replicar as especificações técnicas encontradas nela em outras que eu vou comparar com esse equipamento. Qual que é a ideia então? Ali a gente tem uma Miller EL80, EL34. Coloquei essa válvula com tensões de bias de placa. Estou encontrando corrente de placa compatível ao datasheet. O datasheet está aqui, ó, modo triodo. Sugere 250 volts, espera-se 70 mA de corrente de placa, sendo que a tensão de bias menos 15,5. Transcondutância não vem ao caso, resistência de anodo não vem ao caso e fator de ganho também não. O que eu quero me concentrar é se essa válvula está emitindo de forma adequada. Muito bem, basicamente eu fiz esse circuito aqui, ó, que está aqui. Catodo direto para o ground, G1, que é a grade moduladora, passando por um resistor de 100K apenas para manter ele negativo, aplicando uma tensão de aproximadamente menos 15 volts, 15,5, e medindo através de um resistor de 1R aqui no anodo a corrente circulante numa tensão de 250 volts. Portanto, eu espero 70 mA e tenho 68 mA. A minha tensão de bias está aproximadamente 15. Vamos medir aqui, ó. Menos 15. Menos 15,3, menos 15, bem perto das especificações, portanto, que a gente encontra no datasheet da válvula. Posso afirmar então que essa válvula está praticamente boa. Quase 100% de emissão, a gente pode dizer que ela está, digamos 90, vai, chutando baixo aí. 90, 95% de emissão. Então eu vou utilizar essa válvula, marcar o indicador aqui em 90% de quality, para ter essa referência nos controles como standard para medir outras válvulas. Ok? Já definido a válvula que será o standard, que é uma EL34 da Miller, eu vou comparar com essa EL34 outras válvulas similares. Como comentei, esse equipamento não, na época que foi feito, não contemplava a EL34. Porém, eu tenho alguns indicadores aqui que pode, em alguns parâmetros de leitura, se assemelhar a 6L6. Comparar a EL34, KT88, 6L6 dentro mais ou menos ali de um conjunto. Obviamente, a EL34 é um pentodo de verdade. Na época que esse equipamento media 6L6, era fabricada como um tetrodo de feixe dirigido. Existe uma diferença. Tanto que hoje alguns rebrands da 6L6, até razoavelmente antigo, como essa Svetlana, internamente não é bem um tetrodo. Ainda é um pentodo com a ligação interna ali, se assemelhando a um pentodo de feixe dirigido. Nessa época não, eram realmente os pentodos de feixe dirigido. Porém, ainda você vai encontrar valores interessantes. Por exemplo, se eu fizer uma medida aqui dessa válvula, que é uma 6L6, do tipo da marca Svetlana 6L6GC, uma válvula que tem um relativo bom ganho, não vamos dizer alto ganho, mas é um bom ganho. Nas especificações ele pede que nessa chave eu coloque 2 filamento, o pino comum do filamento. Depois 6 volts de trabalho. Depois é uma medida interna que ele sugere o número 23, entre o 20 e o 25 eu tenho 23 aqui. E por último, C, que é uma tensão interna para fazer a verificação da emissão do catodo em relação ao filamento. Esse equipamento ele mede basicamente a corrente que circula entre catodo e filamento. É dessa forma que ele testa a emissão. Outros equipamentos testam por grid catodo. Eu até fiz um vídeo desse equipamento, vou deixar o link aqui embaixo explicando isso. E um teste também que eu fiz usando um multímetro comum
medindo a emissão de grid, sentindo a emissão pelo grid do catodo. Um pouco diferente aqui. Aqui ele faz o teste do catodo para o filamento. De qualquer maneira, então, filamento 2, 6 volts de trabalho. O fator interno que o fabricante define aqui é número de 23. Nessa lista ele pede 23. C é a tensão e chave 7 e 8. A 7 é o filamento, o 8 é o catodo. Então, quando eu colocar a válvula ali, uma 6L6, eu vou notar a comparação da emissão dessa válvula com uma válvula de quando foi feito isso, de uma 6L6 do tipo tetrodo de feixe dirigido. Quando eu marcar Quality, ele vai saltar e indicar quanto, se a válvula está boa ou ruim. Antes disso, deixa eu ajustar a linha, balancear a linha aqui. Ok. Já deve estar emitindo, vamos ver. Começando a subir ali, ó. Quando ela aquecer por completo, esse ponteiro para. Bom, ela está indicando aqui o número de 60, aproximadamente, na região de good, portanto é uma válvula boa. Comparada com uma 6L6 da época. Notem, há um tempo atrás, no outro vídeo eu comento com vocês, as válvulas mais antigas tinham como característica um ganho um pouco maior. Isso não quer dizer que eram válvulas melhores, quer dizer que tinha um ganho um pouco maior. Tanto que se eu compensar aqui, ó, eu posso jogar esse fator de emissão até num número bem alto. Isso pode até enganar, né? Porém, aqui está em 35. O fabricante sugere 23. Então, eu tenho que colocar em 23. Para aí ter a emissão próxima da comparação da 6L6 da época com a 6L6 de hoje. Então, essa é a mecânica de funcionamento desse equipamento. Sabendo os limites dele e os tipos de válvula e um pouco da história delas, você se vira muito bem com um equipamento desse ou constrói, tá? Eu gosto dele só porque ele é bonito, porque isso aqui praticamente a gente quase não usa no dia a dia. O ideal é você montar, como anteriormente agora eu falei, uma pequena giga de teste que você submete à válvula a tensões do datasheet e afere. Se deu, deu. É a forma mais fácil do que muitas vezes confiar no equipamento antigo, que muitas vezes pode te decepcionar. Mas de qualquer maneira, a gente tem um standard. Essa válvula também tem características semelhantes, exceto esse fator de sensibilidade que vai mudar. Obviamente uma EL34 tem ganho maior do que uma 6L6 na natureza delas. Mas aqui todo o resto continua valendo. Pino 2 para filamento, 6 volts, aproximadamente uma determinada tensão para fazer essa sensibilidade, e pino 7 e 8 vai continuar valendo. O 7 é o segundo filamento, o 8 é o catodo. Vamos colocar ela ali. Essa é bem antiga, mas ela, como eu mostrei para vocês, ela está funcionando bem legal. Ela vai me dar uma marcação de percentual que eu vou elencar, eu vou dizer que ela tem 90%, ou que ela está com fator 90, que como isso aqui não é um medidor de transcondutância, esses números 20, 40, 60 é apenas fator de emissão. Então, é apenas para eu ter um teste inicial. Feito isso, joguei aqui, ó, 7, 8, já lá começa a emitir. Quando eu dar quality aqui, você vai ver ele pular, tá lá. Eu vou ajustar esse controle para 95. O que eu quero dizer com isso? Qualquer válvula que eu comparar com esse ajuste, vai me indicar se a válvula está ou não com emissão. Porque eu sei que essa está boa. Essa, portanto, digamos que usei ela para calibrar o equipamento. Que quando foi feito, não previa essas válvulas. Vou pegar uma L34 da JJ que eu tenho aqui. Vamos ver como ela está. Aquecendo. Verificando então a JJ JJ EL34. Praticamente o mesmo número, 95.
Por comparação, essa válvula eu posso afirmar que está emitindo tanto quanto essa que eu aferi anteriormente e tenho certeza que está perfeita. Então essa válvula, por comparação, no quesito emissão, está perfeita. Comparando outra aqui, ó. Essa aqui, uma válvula chinesa bem razoavelmente antiga, eu tenho ela há uns 7, 8 anos. Uma válvula boa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aguardar um pouquinho e emitir. Um pouco menos de 95. Não, agora que ela aqueceu, ela até excedeu 95 ali, ó. Eu sei que vocês devem estar vendo em ângulo aí por questão de paralaxe, mas olhando aqui, ó, quase 100 ali. Curiosamente, essa válvula está com maior emissão do que essa. Quer dizer que tem mais ganho? Quer dizer que o som é melhor? Não quer dizer nada disso. Quer dizer que no tipo de teste que eu fiz, a comparação de emissão dessa minha válvula de standard aqui é essa superior. Passou, excedeu. E vamos analisar essas duas válvulas aqui do equipamento do meu amigo Rubens, que chegou por aqui. Vamos dar uma primeira analisada aqui, ó, comparar EL34. Essa EL34L diferencia um pouco em relação a somente EL34. No datasheet você percebe uma leve diferença ali no quanto você deve aplicar de tensão de bias para ela se comportar como a EL34. Aguardar um pouquinho também. Ok. Observe então. 95. Ou seja, o mesmo número que eu encontrei na minha válvula de referência. Dá para afirmar que a emissão dessa válvula está ok. Se a outra válvula tiver com o mesmo índice de emissão, eu posso afirmar com uma certa precisão que essas duas válvulas estão casadas. Vamos checar. Já passei pelos testes de vazamento, tá? Dos outros pinos. Tá tudo bem. Só quis fazer esse vídeo para mostrar um método para vocês e não necessariamente provar que as válvulas estão boas. Essa ideia de construir aquele pequeno setup que anteriormente estava aqui no vídeo, vale a pena. Vale a pena. Principalmente se você trabalha com um catálogo restrito de válvulas, vale a pena você construir alguma coisa para aferir as suas válvulas mais comuns do dia a dia. O legal de um equipamento desse é que ele tem vários soquetes, várias combinações e tudo mais. Mas se não tem volume, talvez valha a pena você tentar fazer algo customizado para o teu dia a dia. Inclusive será mais preciso do que isso. Vamos ver? Olhando então. Ó, essa aqui excedeu 95. Então, uma está com 95, o ponteiro não chegava até o fim. E essa excedeu. Essa válvula excede as expectativas do standard. O que quer dizer isso na prática? Que essas duas válvulas, por ter tempos de vida distintos, dá até para notar pela cor do silk, olha aqui, ó. Pela característica dos pinos, esse pino está bem mais polido do que esse. Essa válvula é mais nova do que essa. Então essa pequena variação no índice de emissão das válvulas caracteriza que elas não estão perfeitamente casadas. Para amplificadores de guitarra faz alguma diferença? Absolutamente nenhuma. Hã? Ué, não tem que ter tudo casado? A minha opinião, para amplificadores de guitarra do tipo Mesa Boogie Mark III, que é um amp na natureza dele high gain, que é a última coisa que você compra um amp desse para tocar clean. A última coisa que você precisa são válvulas casadas, 100%. Você precisa de válvulas próximas. Isso aqui vai atender 100% as expectativas. Não é necessário comprar um conjunto de válvulas novas. Comparando as duas 6L6. 6L6 está fácil, porque o equipamento dá salvando as características anacrônicas. 23 é o número, 23 é o número. 6L6 lá. A primeira delas, vamos ver que número dá. 50.
batendo na linha do good, quase em dúvida. 52. 52. Até anotei aqui, ó, anteriormente. Essa anotação fui eu quem fiz, ok? 52 aqui, ó. Não sei se dá para anotar, deixa eu ver se consigo mostrar. Bom, 52 com caneta aqui. Essa. Já essa veio marcado com o número de 42 aqui. Deixa eu ver se dá para vocês verem. 42. Não fui eu quem marquei. Vamos ver aqui nesse equipamento. Que número que dá. Checando novamente o ajuste de linha. Está perfeito. Aguardar um pouco a válvula aquecer. Ok, vamos ver então. Essa válvula aqui, ó, está marcado 42. A válvula já está aquecida. Vamos checar. 42. Comparando com a outra e comparando com outras que eu já fiz anteriormente o teste, esse número aqui é bem preciso. Dele para 6L6 é bem preciso. As válvulas novas 6L6, quando estão perfeitas, elas batem em 70 ali. A anterior bateu em aproximadamente 52, dentro da área de good. Esta batendo 42, dentro da área de bad. Portanto, esse grau de descasamento, aí sim já começa a ser um problema. Por que começa a ser um problema? Porque durante o acerto de bias, os pontos de funcionamento dessas válvulas, normalmente o circuito, essas duas vão estar fechadas num único ponto de medida. Consequentemente, eu vou ajustar pela de menor emissão. Ao ajustar pela de menor emissão, eu sobrecarrego aquela que está com emissão correta. Minha recomendação, a troca dessa válvula. Ok? Precisa comprar um par casado? Não. Se pegar uma nova, vai estar bem próximo dessa. Essa está um pouco cansada. Essa válvula, no padrão que eu trabalho, já está rejeitada. Porém, nada impede de eu colocar isso aqui num equipamento single end, que tenha uma única válvula, ajustar o ponto de funcionamento e ela voltar à vida e ficar aí com a gente durante mais uns bons anos, ok? Não é uma válvula perdida. No caso de trabalhar num par casado, esse nível de descasamento é muito alto. Já esse nível, em absolutamente vai interferir. Se é um sistema high-end, aí não. Ou hi-fi, aí já não. Aí você tem que ter válvulas perfeitas, porque aí o fator de distorção é algo a se considerar num sistema high-end. Tá bom? Espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha aí embaixo. Quem não gostou, dá um não joinha aí embaixo. Mas de qualquer forma, comentem, para eu sempre saber o que vocês estão querendo saber da vida fazer da vida de vocês. Tá bom, meus queridos? Vou ficando por aqui. Essa é a Estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. 73 a todos.